Bom dia, movimento, mais uma vez. Vocês tomaram café. Bom dia. Bom dia. Aí, haja luz e houve luz, haja luz para nós. É muito bom ver a casa cheia. É muito bom ver vocês aqui tomando café, a comunhão. É coisa boa. Eu fico muito feliz de quando a gente pode, até de maneira informal, se conhecer mais, a gente se relacionar mais. Esse é o intuito da igreja também. A comunhão é algo santo, é algo importante. E o como a gente faz isso acontecer é criatividade nossa, seja num arraiá, como o Mazão acabou de falar, né? Depois você passa lá, dê o nome para a Tabita, seja num encontro, seja num grupo pequeno, seja jogando vôlei, né? Seja fazendo N coisas, o importante é a gente estar unido, a gente estar junto. Então, o que eu sempre falo é que a gente tem que usar dos relacionamentos para gerar comunhão, e não o inverso. Às vezes o equívoco de muitas igrejas e até organizações e empresas é fazer o inverso, né? Junta as pessoas em prol de uma coisa com outro fim, com um fim que é menor do que a própria comunhão. Vocês estão entendendo? Ou seja, eu juntar as pessoas para pintar a parede da igreja. É legal, mas tem que ser o contrário. A parede da igreja tem que ser um motivo para a gente juntar o pessoal e não inverter. A nossa comunhão, ela tem que ser o fim em si mesmo, e não um meio. O meio tem que ser outras coisas, entenderam? Eu não posso inverter, porque senão a gente perde o sentido da comunhão, e a gente usa da comunhão para fins menores que ela mesma, é isso que eu estou querendo dizer. Então, entenda isso, a comunhão ela é boa, a comunhão nos une, nos faz conhecer uns aos outros, e assim por diante. Então, eu fico muito feliz. Hoje, como eu falei, a gente está no fim dessa série, Family Matters, que é uma segunda temporada de um tema que a gente fala sobre famílias, e nesses 2 meses a gente falou que a família madura vive debaixo da palavra, a gente expôs o texto de Josué, né, no capítulo 24, depois nós falamos que a família madura se perdoa. Eu tive bastante feedback dessa mensagem, né, contando a história de José, ali de Gênesis 45. Depois a gente falou de pais cristãos num mundo de pais bananas, né? Foi o Tiago que falou dessa mensagem, 1 Samuel. Depois o Marquito, né, teve aqui, tivemos batismos e tudo mais. O reverendo Marquito falou sobre a família madura, né, tem a Trindade como espelho, como pressuposto teológico de conduta. Depois eu falei sobre a maturidade na família quando tudo dá errado, né? A gente falou um pouquinho ali da viúva de Sarepta, quem lembra, né? Como que deve ser a postura, né, diante da escassez. Então, tá tudo no YouTube, você pode acessar lá, inclusive se você não é inscrito no canal da comunidade, você se inscreva lá, tá bom? Depois a gente falou da maturidade em meio à dor, quando Jesus não esquece da nossa casa. Eu falei sobre a viúva de Naim. E semana passada eu falei um pouco sobre a família madura, é aquela que se protege. O amor, ele protege e se sacrifica ao exemplo de Cristo. E hoje nós falaremos sobre uma história muito abençoadora, que está no livro de Atos, no capítulo 18. Mas já já a gente chega lá. E como que a gente pode aprender com a conduta desse casal, dessa família, para a gente fechar. Mas antes eu quero que a gente abra um pouco a mente. Quando você olha para uma imagem como essa, sem te influenciar, você deve pensar um monte de coisa. Luxo, sei lá, riqueza, tranquilidade, refúgio, excesso, talvez, para alguns. Sei lá, lazer, né, uma piscina ali. Mas, de fato, algo que mira ou beira até o sonho de todo mundo, né? Não sei se é o sonho de todo mundo ter uma casa assim, mas
É uma casa digna de filme, é uma casa que nos faz... Podemos até colocar num estereótipo aí de uma casa dos sonhos. Imagina todo mundo lá, a gente lá no churrasco, assim, pessoa que bacana. Legal. Só que a gente vê assim, um lugar incrível, muitos vidros, muitos espelhos, luz no meio escondido assim, mata em volta, talvez isolado demais, trazendo essa ideia mesmo, talvez até trancas reforçadas, não sei. Lá dentro tudo planejado, com muito conforto. Vai pensando aí. Talvez aquela TV de 80 polegadas na sala, ou até uma sala de cinema, né? Numa casa dessa aí, tem uma sala até maior, com projetor. Eu fico viajando assim, viaja comigo aí. Aquela máquina de café gourmet, aquela cantinho mais artesanal, aquela churrasqueira que vai girando, que é o sonho de todo homem, né? Olha os homens aí, ó. Aperta o botãozinho, ela só fica aqui, ó, girando ali, ó, aquele cupim, né, aquela maminha girando assim. É bom que vocês já tomaram café, então estou tranquilo, né, dá pra gente, né, até um isolamento acústico ali, um negócio bem diferente. Um ambiente perfeito para descanso, certo? Uma casa que ninguém entra, a não ser que seja convidado. Um lugar escondido. Um excesso de conforto, blindado talvez até de bagunça. Você não está vendo bagunça ali. Talvez até da dor dos vizinhos. Tudo isso na mesma imagem. Agora, olhemos essa outra imagem. Uma casa mais tranquila, menor, uma rede, o pé na grama, uma família unida, simples. O que mais que a gente pode pensar? Um ambiente acolhedor. Talvez ali também um cafezinho mais simples, mais com cheiro de propósito, sabe? O que mais? O sofá pode ser o colchão para alguém que está cansado. Eu fico pensando assim, talvez é o lugar onde o apóstolo Paulo escolheria estar se ele estivesse vivendo hoje. Talvez não a primeira casa, mas talvez essa. Um lugar mais simples, mais acolhedor, mais convidativo. Eu fiquei pensando muito nessas duas imagens. Eu quero que você pense mesmo. Não somente um lugar de bem-estar pessoal, mas... ou talvez até envolto em muita luxúria, como a gente viu na outra. Ou até uma casa grande demais, como a gente viu, numa espécie de certo egoísmo. Mas a pergunta que fica é qual das duas parece mais com a sua casa hoje? Aquela mais fechada, isolada, onde você vai em busca do conforto a todo... Será que a gente não está transformando o nosso lar num bunker confortável demais, ao ponto da gente se fechar demais para aquilo que Deus poderia fazer através do nosso lar? Será que a gente não está se escondendo demais do mundo, fazendo da nossa casa um mosteiro moderno? Por que eu estou falando isso? Porque na Idade Média, logo depois teve a igreja primitiva, depois vem os pais da igreja, os pais apostólicos, cronologicamente falando. Depois vem a patrística, que vai ter como ápice Agostinho, e logo na sequência começa a ter os primeiros monastas, o monasticismo, que são a criação dos mosteiros, dos monges. E a ideia deles era de sair do meio do povo para se enclausurar num lugar onde só tinha crente, lendo a Bíblia, estudando, orando, para se santificar. Ou seja, o mundo ele é tão pobre, porco, fedido, estranho, nojento, que eu tenho que sair dele e me enclausurar. Só que quando eu faço isso, ok, eu estou focando na minha santidade, eu estou focando até na minha família,
Eu tô trazendo essa perspectiva de eu quero ser uma pessoa separada, santa, mas eu estou perdendo completamente a minha conexão com o externo. E a pergunta que eu deixo, será que é isso exatamente que Deus quer? Será que Deus quer que a gente perca totalmente essa conexão, que é o que a gente costuma traduzir teologicamente, de ser missional, que, ou seja, é onde meus pés estão, eu estou fazendo missão. Todo mundo aqui é um missionário. Então a gente tira aquele termo de missionário e traz o termo missional. Missional é aonde eu estou vivendo, andando, trabalhando, aonde meus pés estão, eu estou fazendo a missão. Então todo mundo aqui tem que ter uma perspectiva missional. Mas será que a gente não está conflitando demais ao pensar demais em se embolhar e perder de vista a missão? Essa é a perspectiva que eu estou tentando trazer nessas duas imagens. Uma é um sonho de consumo que o mundo visa. Se a gente tivesse dinheiro sobrando, talvez a gente iria para o outro lado, sejamos sinceros. E talvez não numa casa mais simples. Pô, está sobrando dinheiro. A gente trabalha para isso, para melhorar a nossa casa, para a gente ter conforto, para a gente ter um bem-estar. Mas será que a gente não está transformando tudo isso num bunker de conforto, num recôndito de isolamento, ao invés de ser um lugar de abrigo, uma base missional do céu na terra? Eu conheci nessa minha vida muita gente, graças a Deus. Por conta da engenharia, viajei o Brasil, muitos já sabem a minha história. Fiquei muito entre Minas e o Paraná. Então, muitas dessas igrejas eu conheço quase todas, né? Do pastor Jeremias, Alagoinha, Getsemane, todas famosas, por exemplo, de Minas, de Curitiba, Luciano Subirá, Alcance, a PIB de Curitiba, que é chamada lá de Elefante Branco, uma igreja gigantesca, linda. Até o Diego repostou esses dias ela, um grande vitral bonito. Uma igreja linda, no centro, ali na Batel. Quem for para Curitiba um dia, vai lá visitar, ela é linda essa igreja. Enfim, tive a oportunidade de conhecer pastores e tudo mais. Mas e conheci gente também com lugares bonitos, com casas bonitas, com muita condição, mas que não leva nem o pai e a mãe para jantar, para tomar um café. Ah, não, vai dar trabalho demais, a minha casa é muito grande. Ah, não sei o quê. Ou então, o pior, não, para eu receber alguém eu preciso limpar a casa, tem que chamar a faxineira, tem que não sei o quê. E a gente vai colocando empecilhos no lugar que era para ser bênção, no lugar que era para ser acolhedor. Afinal, você pensou até no quadro bonito que você colocaria na parede para alguém ver. Mas aí na prática ninguém está vendo. Porque a gente está pensando de forma contrária. Aquilo que era para ser bênção, a gente está se sabotando. E eu estou falando de um nível bem humano, sem espiritualizar ainda. Você está entendendo? Agora, você já foi num restaurante onde você percebe que cada detalhe foi pensado para você estar ali? Desde o banco. Né? Eu estava vendo ontem a reportagem da Aline, né? Cadê a Aline? Está aqui a Aline ou está lá para... Acho que a Aline está lá dentro. Não sei quantos viram, né? Ela fazendo ali as palhinhas dela e tal. Dona Luísa estava bonita na foto, ela não está aqui hoje também. E tal. E aí eu vendo ali, eu falei, pô, que legal, né, gente? Poxa, que bacana. E aí ela contando que aquilo traz um calor, traz um ar de lembrança da antiga, algo vintage. Eu falei, tá vendo? Tudo isso é pensado. Mas do que adianta eu pensar em tudo isso, fazer tudo isso, ter qualidade, ter excelência, ter detalhe, se eu não divido isso com ninguém? Se eu não consigo abrir o meu coração, a minha casa é só um símbolo da minha vida. Se eu não consigo compartilhar isso com ninguém, do que adianta eu ter um carrão e eu não dou a carona para ninguém? Do que adianta eu ter muita coisa e não abro os braços para acolher ninguém? Não estou falando que você tem que passar e resgatar todos os mendigos da rua e colocar na sua cama. Se um dia Deus fizer algo tão desafiador assim, faça. Mas não estou falando disso. Eu estou falando para você conhecer novas pessoas, perdoar a sua família, levar para dentro da sua casa, ter esse aspecto de minha casa é minha igreja.
Aqui precisa ter adoração ao acolher pessoas. Eu abençoar o meu filho, eu fazer desse lugar um centro de treinamento onde a gente vai sentar para ler um bom livro, a gente vai sentar para ver uma boa pregação, a gente vai colocar, eu não sei o teu gosto musical, mas a gente vai escutar ali, sei lá, Bach, nós vamos escutar Mozart, não, nós vamos escutar o Ozzy tocando Led Zeppelin, eu não sei do que você gosta. Só não bota funk, pelo amor de Deus, que daí nós arruma rolo. Mas coloca, não sei, cada um tem o seu gosto, né? Dizem que os inteligentes gostam de rock, né? Então, tá aí. E de música clássica, rock e música clássica. Mas para pensar, do que adianta você que gosta daquele bolachão que está voltando, você pega aquele e coloca lá para você ouvir sozinho? Eu concordo, eu também gosto de sentar, às vezes ficar sozinho, fico aqui na minha sala, fico ouvindo, boto uma canção, vou fazer o café. É importante você ter esse tempo de qualidade com você mesmo. É importante. É preciso, é necessário, mas a gente não foi criado para ser isolado, para vivermos de forma isolada. Lembra, até falamos há tempos atrás, algumas mensagens atrás, sobre a ideia do Wilson, lembra? Wilson, do filme. Deus não nos criou para vivermos sozinhos, mas para a gente se relacionar. E o que você está fazendo com a sua casa? Com o seu espaço? Eu lembro a primeira vez que eu fui tomar um vinho na casa do Alexandre, e foi muito bom. Porque a gente chegou lá, eu, Mazão, o Tiago, a gente sentou para tomar um vinho, e o Alexandre sabe muito de vinho. Está ali? Cadê o Alexandre? Está aqui. O Alexandre é um cara que, se quiser saber de vinho, fala com ele, sabe tudo de vinho. E a gente sentou, e o Alexandre preparou uma mesa, gente, linda. E eu falei, tá aí, os detalhes. E a gente se sente acolhido, não é só no abraço. O abraço é maravilhoso, mas no preparo, no acolhimento, no espaço, a música que estava rolando. E aí você fala, isso é legal. A gente precisa ser mais assim. Agora imagina se a gente fosse mais assim ainda com os nossos de casa. Quantas das irmãs e das mulheres aqui não tem aquele jogo de caneca maravilhoso que ganhou no casamento e nunca usou? E nunca usou. Fica lá guardado. Não, isso aqui é do casamento, isso aqui não pode tocar. Cuidado que quebra. Aquele prato. Você não usa com quem você ama e muito menos está usando com ninguém. Nós precisamos usar as coisas e amar as pessoas e não o inverso. Eu sempre falo isso, a gente está amando as coisas e usando as pessoas. Para pensar. Vamos ver o que Áquila ensina e Priscila nos ensinam. Depois disso, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Conheceu ali um judeu chamado Áquila, guarda esse nome, que havia nascido na província do Ponto. Recentemente, Áquila tinha chegado da Itália. Nós vamos entender por quê. Com sua esposa Priscila. Depois que Cláudio, já está aí a resposta, depois que Cláudio, o imperador romano, expulsou todos os judeus de Roma. Esse imperador ele era truculento, ele odiava os judeus, ele expulsou todo mundo de Roma, então Áquila e Priscila tá nesse bojo aí, então por isso que eles saíram da Itália e estavam chegando ali em Corinto. E olha só, depois disso, expulsou todos os judeus de Roma, Paulo ficou com eles. Paulo ficou com eles. Então já temos uma informação. Paulo ficou com eles. Esse ficou significa morava. Versículo 3, como eram do mesmo ofício, eles faziam tendas também, Paulo, fabricante de tendas, Paulo morava e trabalhava com eles. Então já o que trouxe o entrosamento, não foi só a fé, mas foi o fato de eles terem um trabalho igual, parecido. Então eles ficavam juntos, Paulo morava e trabalhava com eles. Paulo permaneceu em Corinto ainda por algum tempo. Por fim, despediu-se dos irmãos e foi para a Síria. Então Paulo ficou um tempão com eles. Eles acolheram Paulo. Foi para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Então olha que interessante. Desse entrosamento, Paulo não abriu mão dessa família.
Paulo gostou tanto, entrosaram tanto, que Paulo falou, não, não, vocês vão junto. Bora, vamos junto. Não abriu mão deles. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, já entra um outro personagem. O mesmo daquele lá. O mesmo que Paulo vai falar. Ah, uns querem Apolo, outros Paulo. É esse o mesmo Apolo aí. Natural de Alexandria. Chegou a Éfeso. Era homem eloquente e conhecedor profundo das Escrituras. Então veja, você já tem aí um Apolo pronto. Conhecedor das Escrituras, eloquente, um cara pronto já. Ele havia sido instruído no caminho do Senhor, alguém já tinha discipulado ele, e ensinava a respeito de Jesus, com grande entusiasmo. Então pensa, não é pouco, é com grande. Pensa naquele cara apaixonado falando de Jesus. Era Apolo, embora só conhecesse o batismo de João. Ainda tinha uma certa limitação. Quando começou a falar ousadamente na sinagoga, Priscila e Áquila o ouviram. Olha que interessante. Ouviram o cara pregar. Levaram-no consigo e explicaram com mais precisão o caminho de Deus. Então, olha o que acontece aqui. Olha quem é Paulo, Áquila e Priscila. Eles ensinaram um cara que já era mestre. Então, a gente pode deduzir o seguinte. Priscila e Áquila não eram qualquer um. Eles eram bons de teologia, mestres, discipuladores, acolhedores. Então a gente vai percebendo aqui, Apolo era de Alexandria, sabe o que significa isso? Era a Harvard da época. Era a Harvard da época, era o que tinha de mais top no mundo, era Alexandria naquela época. Certo? Então ele era eloquente, profundo conhecedor das Escrituras. E olha o que o texto ensina. E ainda ele foi discipulado por essa família. Também era humilde. Porque pensa, gente com muita teologia, às vezes, não tem humildade para sentar para ouvir, não. Tem isso também. Agora, você consegue perceber a régua de Deus? A régua que Ele espera da sua casa? Quando você olha para Áquila e Priscila? Priscila e Áquila não eram apóstolos. E eles estavam ensinando um cara que era pregador. Apolo. É a régua. A expectativa de Deus para a nossa casa é que a gente seja mestres, acolhedores, missionais. É para aí que a gente está caminhando. Apolo hoje seria um influencer, teria muitos seguidores. Qualquer um, aliás, que tem rede social é um influencer hoje. Mas pensa, ele seria aquele cara muito conhecido. Uma pessoa muito influente, com bastante seguidores aí no YouTube, enfim, talvez com um canal de teologia, seria o Apolo hoje. Né? Um colunista aí de alguma igreja evangélica. Agora, olha ali o que eu grifei. Então, Apolo era de Alexandria, homem eloquente, conhecedor profundo. Priscila e Áquila o ouviram e explicaram com mais precisão o caminho. Então, isso a gente precisa aguardar. Deus querido, nós te agradecemos nessa manhã. E nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine a Tua palavra, que o Senhor nos leve de A para B, que o Senhor transforme o nosso entendimento, o nosso coração, redima as nossas emoções, o nosso pensar. Que o Senhor nos abra para as missões, para entendermos o que significa ser pessoas com intencionalidade de alcançar o próximo. E que isso comece nas nossas casas. Que a Tua palavra fale hoje aos nossos corações. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Gente, famílias maduras edificam o reino juntas. É isso que a gente tem que pensar. A missionalidade é uma marca da igreja cristã. É uma marca. Será que é a tua marca? Será que é a tua marca? Olha essa frase. Deus usou uma tenda, que era a casa de Priscila e Áquila,
uma casa simples para moldar um pregador de multidões. Deus usou uma tenda. O que ele poderia fazer com a sua casa se ela estivesse nas mãos dele, de fato, disponível, pronta? Deus não está procurando lares luxuosos. Não é que você não possa ter, mas esse não é o foco. Isso não é pecado. Mas o que Deus está procurando é lares disponíveis, com luxo ou sem luxo. Eu estou falando do luxo porque às vezes é aí que o nosso olho vai. É para esse lado que o mundo nos faz cobiçar. Certo? Deus está procurando lares disponíveis, teologicamente seguros, prontos para acolher, para ensinar, para falar, cheios de graça. Casas com a Bíblia aberta, com um pãozinho na mesa, simbolizando um coração acolhedor. O fato é que a gente foi se fechando demais e a gente precisa abrir o coração de novo. Gente madura para repartir de verdade, a verdade. E também, muitas vezes, confrontar em amor, também é preciso. Sua casa deve ser um lar de formadores, de formação, de heróis da fé. A começar pelos teus filhos, a começar pelos seus parentes. E deixa eu separar duas coisas. De paternidade espiritual, não cobertura espiritual. Paternidade. Paulo foi pai na fé de Timóteo e outros, Tito. A gente precisa ser mais pais e mães na fé. Isso significa que a gente está gerando filhos. E não cobertura espiritual do que falam de bobagem por aí, que você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Não, não é isso. Isso aí não tem nada a ver. Isso é misticismo. Agora, ser pai na fé é de ser discipulador. A gente precisa fazer da nossa casa esse lugar. Agora, se Apolo batesse na porta da sua casa hoje, e aí? Ele seria mais afiado? Sairia de lá mais pronto para pregar o Evangelho? Ou sairia talvez mais confuso? Sairia da sua casa levando um mau testemunho? Sua casa tem profundidade espiritual ou só um cantinho instagramável para a gente tirar foto? Você consegue perceber o que Deus está querendo de nós? Quando eu olho para esse texto, é muito claro. Essa é a régua. Essa é a régua. Sua casa é um lugar inacessível, impenetrável, ou um lugar de missão? Veja, eu coloquei ali, ó, a nossa indiferença na missão tem feito da nossa casa um mosteiro, e não uma igreja que reflete acolhimento e missão. A gente precisa refletir sobre isso. Isso é um problema. Famílias não enxergam sua casa como parte da missão. Não, a gente vai departamentalizar. Não, a igreja só ali no domingo de manhã é o meu lugar de ver Deus. Aí eu coloco a roupa de ver Deus, pego a Bíblia. Hoje nem Bíblia a gente pega muito, né? Nem vem com Bíblia. Então é só o domingo de manhã. E aí durante a semana a gente não lê a Bíblia, não ora, não põe um louvor em casa, não convida ninguém, não se entrosa, tem medo de se relacionar. É para a gente pensar, gente. E por conta disso, a nossa casa não é mais parte da missão, porque aí a gente começa a focar em a nossa casa ser o nosso conforto, o nosso bunker,
o nosso lugar de descarrego, de sentar e ficar ali sozinho, não chamar mais ninguém, não atender o telefone. Eu sei que a gente precisa de momentos assim, mas não de uma vida assim. A nossa vida foi criada para a glória de Deus, e você tem dons para repartir, porque o outro precisa do teu dom. O outro precisa de quem você é, do que você carrega, daquilo que você pode servir e fazer. Seja um cafezinho, seja um bom alimento, seja uma calça que você sabe costurar, seja um dom mais habilidoso que você tenha, o outro precisa de você. Precisa ouvir a tua história, a tua dor, a tua experiência com Jesus. Como que você passou por tal momento difícil da vida, como que aquele casal superou tal crise e continuou, como que aquele empresário que quebrou voltou a progredir, ou nessas conversas de sentar e tomar um café, você tem um insight que você fala, uau, como eu nunca pensei nisso, mas que bom que você me atendeu aqui, e a gente tomou esse café, você me deu ideias. Entende? A gente precisa disso. Mas muito mais do que isso, a gente olhar para o outro e falar, como que está a sua vida? Você está bem com Jesus? Como que está o teu negócio? Como que está a tua casa? Como estão os teus filhos? Se a gente não tiver isso, a gente morre. E não só isso, a igreja morre, a missão morre. E aí eu tenho que concordar com o Nietzsche quando ele vai falar assim, o Deus dessa geração está morto, porque a gente não representa mais Ele. A gente não fala mais dele. A gente Deus não age mais através de nós. Porque a gente não é mais o abraço que o outro precisa, a gente não tem mais aquela palavra que o outro está precisando, a gente não consegue pôr a mão no bolso para pagar a conta de energia daquela família que está sem energia, a gente não consegue fazer mais nada por ninguém, porque a gente entrou nessa filosofia de se fechar e de ter o nosso lugar, a nossa prisão, e ali a gente fica, porque, sextou, acaba-se o mundo, explodam-se todo mundo, eu vou para minha casa, ou eu vou tomar uma no Marés e está tudo bem. Gente, aonde que a gente está com a nossa cabeça? Aonde que a gente está colocando a nossa vida, a nossa filosofia de vida, a nossa missão, os dons que Deus nos deu, até o recurso que Ele nos deu? A gente precisa parar para pensar. E Áquila e Priscila, eles enfrentaram crises pessoais, eles foram expulsos da onde eles estavam. Ninguém gosta de ser expulso da onde está. Eles foram expulsos de Roma. Mas nem por isso, mesmo mudando de cidade, não é? Eles ainda acolheram, abriram a casa para Paulo, para Apolo, formaram discípulos. Então não é desculpa ao que está acontecendo no externo para eu não agir. Então quer dizer que você só é crente se o Brasil estiver bem, se não tiver guerra, se não tiver IOF, então quer dizer que se tirar o Lula do governo, tudo vai melhorar. Ou se prender o Bolsonaro, tudo vai melhorar. A gente começa a criar essas ilusões pequenas. Não vai melhorar, porque a gente não está sendo igreja. Porque o mundo está precisando de nós, e a gente não está sendo quem Deus nos chamou para ser. Só vai melhorar quando a gente encarnar a missionalidade. Só vai melhorar quando a gente matar no peito a bola e falar, vamos aí, quero cuidar de você. Está tudo arrebentando aí fora, não tem problema. Há um rio cujas moradas alegram a cidade de Deus. Olha, aquietai-vos e saber que Ele é Senhor. Senta aqui, eu quero contar para você o que Deus fez na minha vida. Gente, nós somos os que carregamos a esperança. Nós não temos que ser pessoas a ficar absorvendo a desgraça do externo e absorver. É o contrário. Deixa o mundo pegar fogo, eu estou levando a água para apagar esse fogo, eu estou levando a solução. Eu sei que não está bom, está claro, está todo mundo vendo que não está bom. Mas e aí? A gente senta e chora, ou a gente dobra os joelhos e ora, e vamos fazer a missão. O cristão é gente maleável, resiliente, que aguenta. O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, nada parou a igreja. Então, o que a gente precisa é parar de achar que tudo tem que estar bom para a gente voltar a ser cristão. Não, na hora que melhorar minha finança eu vou contribuir, pastor. Então esquece, não vai melhorar. Cada vez mais vai piorar.
Só que se a gente não olha para a palavra de Deus, lembra que eu falei da viúva de Sarepta? Não vai faltar azeite, não vai faltar a farinha. O problema é que a gente está procurando a falta naquilo que a gente não precisa. Eu preciso daquele carro do ano que é elétrico, que é híbrido, que aprende, aperta o botão aqui, liga não sei o que lá atrás, sobe a antena. Não, você não precisa. Não precisa. Aliás, o que eu estou mais vendo é o contrário, né? O que eu estou vendo é os ricos comprando carro antigo, porque está chique agora andar de Fusca, né? Está invertendo o negócio agora. Não paga IPVA, né? Tem essas coisas todas aí. Mas para pensar. O que eu estou querendo dizer, gente, é que a gente não pode perder o foco. E a gente perde o foco muito fácil. A gente perde a estribeira, é muito fácil a gente ser tentado por aquilo que o mundo está nos oferecendo, e aí a gente perde a missão. Uma outra coisa, famílias estão juntas, mas estão longe em propósito. Pergunta, o teu cônjuge está no mesmo propósito que você? Você que quer casar, você que namora, a pessoa que está do seu lado tem o mesmo propósito que você? Não sei, então pergunta. Faz pergunta. Pergunta para o seu cônjuge, você está entendendo a missão, para onde Deus quer nos levar como família? É assim que funciona. Eu lembro de um cara que estava no seminário comigo uma vez, ele estava namorando, aí o Ricardo Costa, o pastor, fez uma pergunta. Não, mas então, papapá, e chegou assim, cara, mas a tua namorada te vê como um pastor? Não vê não, pastor, acho que não vê não. Aí todo mundo olhou para ele, ele olhou para ele, então o que você está fazendo com ela? Se ela não te vê como pastor, você está fazendo seminário, vai se formar pastor, e ela não quer você como pastor, então alguma coisa está errada, ou você está no lugar errado, ou ela está no lugar errado. Porque como que você vai ser pastor e ela não se vê casada com um pastor? Então, peraí. Então, quer dizer, choques, vai ter conflito. Então, quer dizer, a família pode até estar junta, mas está longe do propósito, é isso que eu estou querendo dizer. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa estar no mesmo propósito. Olha o que vai dizer o Piper. A fé que não pode ser compartilhada em casa, provavelmente é uma fé que não transformou o coração. E quando eu volto os olhos para Áquila e Priscila, a gente vai ver que esse casal maduro não colocou seus traumas acima da missão. Tinha tudo para fazer isso. Aliás, a nossa desculpa é essa. A gente coloca os nossos traumas acima da missão, nossa conta bancária acima da missão, o beach tênis acima da missão, a série do Netflix acima da missão. A gente coloca tudo acima da missão. E depois a gente fala que é cristão. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Agora, a palavra usada aqui, né, eles tomaram consigo, é uma palavra que está, né, no grego implica acolher com atenção. Eles tomaram Paulo consigo, Apolo consigo. Ou seja, eles acolheram com atenção e intenção. Isso mostra um discipulado com piedade. Isso aponta para um ambiente acolhedor. É isso que o verbo no original está querendo trazer. Não, a casa de fato é um lugar que eles se sentiam na igreja. Um lugar acolhedor. Mas na vida real hoje, a nossa casa é o nosso refúgio, mas não é um lugar de acolher pessoas. Não é um lugar de visita. E aí a gente ouve assim, mas eu já sirvo na igreja. Quando serve? Aqui em casa eu quero paz. Em casa não quero ninguém, pastor. Ou então, depois que os meninos crescerem, a gente pensa em discipular alguém. Já era para estar discipulando os próprios filhos, né? Mas tudo bem. E aí a gente vai postergando, a gente vai procrastinando no chamado. Então, o que é a realidade? A casa vira esse bunker de proteção emocional, ao invés de ser uma base de envio missional. Outra coisa que eu vejo, né? Isso é coisa da minha fé. Não precisa envolver a minha esposa. Ou seja, quando é algo unilateral.
que é o segundo ponto ali. Tá junto na rotina, mas distante no propósito. Não, isso é coisa minha, deixa minha esposa quieta. Não, vocês têm que falar a mesma linguagem da missão. Falar a mesma coisa. Qual que é o equívoco? Se a fé se torna privada, quase secreta, como que ela vai ser encarnada na rotina, no dia a dia, na sua empresa, com pessoas? A fé é algo aberto, todos têm que fazer parte, certo? A fé não pode ser algo que a gente esconde dos outros, né? Já ouviram aquela expressão do crente 007? Ninguém sabe que é crente. É o crente 007, essa é velha, né? Mas sabe qual que é a terrível constatação? É mais do que os crentes comuns. Eu vejo, conversando com amigos por aí, eu vejo que até os pastores são assim, presbíteros são assim, líderes estão sendo assim. Aí a pessoa, ela é pastor na igreja, presbítero na igreja, é líder na igreja, mas é ausente em casa. Não acolhe ninguém. Além de não acolher, trata mal. Isso é ruim. Sabe aquela pessoa que ela fala bem, ora publicamente, mas não ora com a mulher em casa, com os filhos, não senta nem para orar e agradecer o alimento. Como tem gente assim, como tem pastor assim. Então, gente, não adianta você cuidar de jovens, você cuidar de adolescentes, de kids, se você não cuida da sua própria casa, os próprios filhos não sabem nada da fé. Como eu conheço pastores assim, que os filhos iam para a igreja, né? Porque falar cresceram na igreja seria até... Iam para a igreja, cresceram em idade, né? Cresceram na igreja, mas não sabem nada de fé e chegaram numa fase ali de adolescência, juventude, abandonaram, porque não aprenderam nada do próprio pai que estava ensinando outros. Não faz sentido. Então, o que acontece? Qual que é o comportamento? A fé é uma fé que acontece só no domingo, se restringe a um dia da semana. Aí, durante a semana, é igual o celular, coloca no modo avião. Não, minha fé é modo avião. Beleza. Não falo com ninguém, não oro com ninguém, não falo de Jesus para ninguém, não me envolvo com ninguém, não vou no pequeno grupo, não quero que tenha pequeno grupo na minha casa, não quero nada, não quero serviço, só quero chegar em casa porque eu trabalho muito e quero assistir a Amazon. Veja, não é que você não possa, você deve, eu assisto, mas eu não posso reduzir a minha vida a isso. Deus não me chamou para ficar parado, não te chamou para ficar parado, Deus te deu propósito, entende? Então não seja uma casa de agenda cheia, mas de alma vazia, sem nada para entregar para alguém. Casas espiritualmente passivas são casas bem decoradas, sem fundação. Aquilo que Jesus vai falar, de sepulcro caiado, é bonito por fora, feio por dentro, né? Frágeis, não aguenta a tempestade. A casa de Áquila e Priscila, olha que interessante, um lugar de trabalho com propósito. Trabalharam ali junto com Paulo, tinha propósito, tinha compartilhar de vida, tinha refúgio missional, acolheram pessoas, era uma base de ensino, discipularam Apolo. Eles não separaram o lar da missão, é isso que a gente precisa entender. O teu lar é a missão. É um lugar de discipulado. O casamento de Áquila e Priscila produziram frutos para a glória de Deus. Como Apolo, que se torna um dos maiores pregadores do Novo Testamento. Maturidade familiar não é apenas viver bem juntos. Não é só viver bem. Não, a gente não briga, pastor. A gente não briga. A gente vive bem. Mas é mais do que isso. Porque viver assim, até aquele que não tem Jesus vive.
Vive. Faz uma terapia, se resolve emocionalmente, vive bem, dá certo. Mas viver com um chamado em comum é o que te faz cristão, é o que te faz maduros de maneira cristã. Entender que tudo que Deus tem dado para vocês, Deus tem uma expectativa que isso seja usado para a glória dele. Casa, carro, inteligência, trabalho, network, contatos, joelho no chão, Bíblia, filhos, vizinho, espaço físico onde vocês moram, região, cidade, tudo que Deus, aonde Deus colocou vocês, é o lugar onde Deus quer que vocês sejam usados. Eu já falei isso, por exemplo, eu vou alcançar pessoas que o reverendo Hernandes não vai alcançar, que o Nicodemos não vai alcançar, que o Ricardo Agreste não vai alcançar. Mesmo eles tendo públicos que os ouvem, bastante gente. E da mesma forma, vocês vão alcançar pessoas que eu não vou alcançar. E é aí que entra a missionalidade. A rede de contatos, o network, quem vocês atendem, quem vocês servem, para pessoas que vocês vendem. Imagina se você pensasse assim, não, Senhor, estou acordando hoje de manhã, a pessoa ou as pessoas que vocês colocarem no meu consultório, nas minhas vendas, no meu WhatsApp, eu não quero que sejam leads, eu quero que sejam pessoas enviadas para eu falar da missão, para eu falar do evangelho. Que alguém que se adentrar dentro aqui dessa casa, dessa loja, seja impactada pela minha vida, que o Senhor me use. Pensou se a gente orasse assim todo dia? Ah, gente, ia ser uma revolução. Mas aí a gente começa a tratar o outro só por conta da grana. Não, é meu cliente, tá, mas é por causa do dinheiro. Você ia continuar se relacionando com a pessoa? Se não trouxesse mais? Então vamos lá, então peraí, então o amor não é amor coisa nenhuma, é interesse puro. Eu lembro uma vez que eu estava no seminário, e aí a gente estava conversando, era uma aula de psicologia, e aí a gente estava falando sobre amor desinteressado, estava bem aprofundada a discussão. E aí o pastor estava falando assim, e se vocês em algum momento pregassem, estivessem pregando para alguém, você lá evangelizando, e a pessoa te dando ouvido, mas ela fala assim, tá bom, mas eu não quero o seu Jesus. Você ia continuar amando essa pessoa? Você ia tentar ligar mais uma vez? Você ia, inclusive, na sua casa, continuar orando por ela? Aí ele falou, aí está o ponto que vai mostrar se o nosso amor é descompromissado, interesseiro ou não. Porque às vezes a gente quer entregar uma sopa por interesse, a gente quer que a pessoa se converta. E a gente usa sopa, sei lá, qualquer coisa, estou dando um exemplo aqui, tá? Como uma forma da pessoa se converter. Estou te dando uma sopinha, agora você vai lá na minha igreja. Estou te dando uma cesta básica, então você precisa ir lá na Movimento. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Isso não seria um amor interesseiro? Pequeno, fraco? É sobre isso, gente. Então o nosso lar, ele não pode ser assim, interesseiro. A nossa vida não pode ser assim, os nossos relacionamentos não podem ser assim. Se a gente tratasse um outro como Jesus espera que a gente tratasse, você ia fazer mais negócio, porque você ia entender que o outro não está bem, ia perguntar primeiro como que ele está, antes de perguntar qual é a condição de pagamento, é Pix. Então você ia, como é que você está? Estou vendo que você não está bem. Olha, eu sou cristão, sou um seguidor de Jesus. Você se importa se eu orar por você? Já pensou? A gente precisa ser mais ousados, a gente precisa ser mais assim. Não perder o foco. Porque, afinal de contas, a gente está fazendo tudo isso para a gente ter aquela casa número 1 ou ter a casa número 2. Porque às vezes a gente está trabalhando demais em busca de um Deus
que é aquela figura do bem-estar que eu criei, que não é o que Deus quer para mim. Eu lembro de uma outra vez que eu fui levar um amigo meu pastor num acampamento de pastores, e lá estava o Mike Gorin. Quem conhece o Mike Gorin vai saber que é um teólogo incrível. E ali, ele é canadense, para quem não sabe, ali eu fui conversar com ele, aí eu parei o carro, ele estava vindo caminhando com a esposa dele, e é engraçado, sempre junto com a esposa dele, mãozinha dada. Eu, hi Mike, hi, how are you? Fui conversando com ele, e aí ele me perguntou, quem que é você? Eu falei, eu sou o Bruno, tal, sou seminarista. Ah, nice, tal. Aí ele falou, e cara, a gente começou a conversar, vou resumir aqui, né, senão a gente vai longe. No final das contas, a gente estava falando de um projeto que a gente fez num cinema, né, que a gente estava com um projeto de fazer uma igreja no cinema em Campinas, numa época antes da pandemia. Ele falou, nossa, que legal. Só que saibam que vocês estão entrando no centro do consumismo, que é um shopping, né? E tal, e ele já deu aquela teologada ali, né? E você está entrando de embate de frente com o inimigo, e tal. No final, aonde que ele mostrou? Ele falou, ó, sabe como que eu me desapeguei de materialismo, como que eu fui tal, me desapegando das coisas desse mundo? Primeiro eu fui deixando de usar coisas de marca, eu fui deixando de usar tal, e eu fui entendendo o que ele estava falando. Bom, para resumir a conversa, no final ele falou assim, eu só uso roupa de brechó. O cara só usa roupa de brechó. Tudo bem que roupa de brechó nos Estados Unidos, no Canadá, é roupa boa, né? Diferente daqui, né? É roupa boa, estava com uma camisa de marca e tal, mas era de brechó. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele estava dizendo assim, meu filho, você precisa entender que você não precisa das coisas desse mundo. Para ser quem você é, para ser quem Deus quer que você seja. Você não precisa. Se você tiver lucro, mas não corra atrás disso. É isso que ele quis dizer. E é isso que eu falo para vocês. Não é que a gente não pode ter. A gente pode, é legal. Mas que a gente não pode ter os nossos olhos virados 100% para isso e fazer disso a nossa vida. Porque aí eu me tornei um materialista. Aí as coisas têm mais valor do que as pessoas. E eu trabalho só por conta desse foco. E aí que está o problema. Porque é uma linha muito tênue. Quem não quer ter um iPhone 16 Pro Max aqui? Eu quero, se quiser me dar, pode dar. Todo mundo quer. Todo mundo quer ter um carro zero, todo mundo quer ter uma casa bacana. E não está errado. O problema é quando eu faço disso o meu foco, e não mais a missão, e não mais a minha casa, e não mais as coisas que são importantes para Deus. E aí eu começo a olhar só para essa vida, só para esse mundo, e esqueço das coisas eternas. Esse que é o problema. E aí a gente vai perceber o seguinte, o que acontece? O Evangelho ele gera um novo tipo de lar. E é essa perspectiva que a gente tem que ter. Vai gerar em nós uma fé firme, um espaço de hospitalidade, uma vida útil para Deus. Você é útil para Deus? Você tem sido usado por Deus, a tua casa, você? Você se sente útil para Deus, para Jesus, para o reino de Deus? Por tudo que Jesus já te fez na tua vida, na tua casa, na tua história, a tua salvação, você é útil para Jesus? Tua fé é uma fé firme? O que você tem, o que você é, a tua casa é um lugar acolhedor? Você é uma pessoa acolhedora? A graça, gente, não é algo individualista, isolado. A graça, ela pressupõe um coletivo, um ambiente missional, a comunhão. O Davi está aqui, é meu amigo de muitos anos, de Mogi Guaçu. Sei lá, quantos anos, Davi? Quando você chegou na presbiteriana lá em Mogi Guaçu? 2006, 2007, por aí, né? Há uns 20 anos, quase 20 anos. Eu com o Davi, a gente sentava na praça, a gente passava num lugar lá, comprava um sorvete, sentava no banco da praça e ficava ali tomando sorvete, falando de Deus, falando de missão, falando de tudo, você pensar. Fazia música no violão juntos. E a gente sentava e a gente se acolhia. A gente trocava ideias. E isso vai fortalecendo uma amizade.
E eu lembro de uma história bem legal, ele vai lembrar da praia. Tinha um cara que chegou na igreja, olha que louco, o Dani, lembra do Dani? E o Dani tinha acabado de... o cara tinha perdido uma esposa já, e a segunda abandonou o cara. Divorciou, abandonou, não quis saber de Deus, mas não abandonou. E o cara estava malzão, chegou na igreja, estava meio isolado. E aí, falou, passei na casa dele, a gente costuma falar assim, ô João, né? João, né? Antigamente é ô Mané, ô Zé, João. João é a maneira de nós chamar. Ô João, vamos lá, vamos para a praia. Mas agora? Não, agora. Mas não tem dinheiro, não. Pega as trufas lá, a gente vende. O Davi fazia trufa antigamente, trufa caseira. Falou, não, pega umas trufas lá, a gente vende na praia. Desse jeito, mas assim, à tarde. Não, ele pegou, encheu, colocou lá, vamos embora. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos passar a levar o Dani. Por quê? Não, porque o Dani precisa de nós. Passamos, peguei, eu tinha um Celtinha naquela época, peguei o Davi, fomos lá, o Dani morava perto da casa da mãe da Laís, a Laís morava lá. Pegamos o Dani, ô Dani, vamos para a praia. Como? Quando? Não, agora. Não, agora? É, cara, vamos embora, vamos para a praia. Era acho que uma sexta, né, alguma coisa assim. Agora. Não, então peraí que eu vou pegar o short. Aí ele voltou, não, vocês estão falando sério mesmo? Tô, cara, vamos embora, vamos para a praia. Junta aí essas coisas. E aí nós fomos, aí pegamos o Ná também, né? Fomos em casa, tinha a roda 17 no Celtinha, falei, não, tem que arrancar, porque sentou, a roda nem girava o carro. Tiramos as rodas do carro, colocamos as rodinhas 13, imagina, 5 marmanjos no Celtinha, quase chegou lá fumando o carro, né? Mas beleza, chegamos, descemos lá, por fim a gente acolheu o cara, foi um tempo legal, ainda quebrou o dedo jogando bola, só histórias. Mas olha, se a gente não tem isso, não tem história para contar. O cara está na igreja até hoje, casou, está lá, é baterista da igreja. Você está vendo que às vezes é nessas coisas simples que Deus age. Deus quer agir assim na tua vida, gerar histórias boas, gerar momentos engraçados. Lembro do Davi pulando 7 ondinhas, 7 ondinhas. E no final, Davi vendeu todas as trufas, voltou com dinheiro embora ainda. Né? Davi é vendedor demais. Foi assim, altas histórias. Mas se a gente não se permite, a gente não vive essas coisas. A gente precisa de amigos, a gente precisa de histórias, de relacionamentos. O que você tem contado? Não seja fechado demais, não tenha medo de se relacionar. E olha, relacionamentos vão nos ferir sim, mas cada vez que você é ferido, você vai tendo um couro mais grosso, você vai caminhando. Não tem jeito, gente. É assim. Você acha que pastor não tem couro de jacaré? Eu nem falo de jacaré, eu falo de rinoceronte. Porque, não tem como. Você acha que as pessoas não magoam pastores, líderes? Vai conversar comigo, com o Mazão, com o Saulo, com o Tiago, você vê. Se a gente já não teve pessoas que nos traíram, que falaram mal nas costas da gente, vixe. Mas a gente vai sentar e chorar? Ah, não vou me relacionar com mais ninguém. Não vou tomar café com mais ninguém, porque se eu discipular essa pessoa, daqui a pouco ela está indo lá para a igreja do Valdomiro. E aí, eu não vou discipular? Gente, eu não fui chamado para pensar na consequência, será suci, aí a gente não faz nada. A gente foi chamado para cumprir a missão. A gente foi chamado para amar, para se conectar. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram? Vocês sabem, quantos voltaram? Você acha que não vai ser assim comigo, com você? O vendedor sabe, para 10 que você vende, 1 compra. Não é assim? Mesma coisa. Não muda. O ser humano é ser humano em qualquer lugar, ambiente. O pecado está ali, a ambição está tudo igual. Quer dizer, o nosso lar precisa se tornar a resposta visível da graça de Deus. A nossa vida precisa ser um lugar visível. Famílias maduras não são apenas, não moram apenas juntas, mas constroem o reino de Deus juntas. É isso que a gente pensa, ou seja, onde havia dor, agora vai ter restauração, porque minha casa foi um dia um lugar de dor, e hoje eu quero abrir a minha casa, a minha sala, para ser um lugar de cura. Sabe, naquele consultório que você só tinha gente ruim chegando, com dor de cabeça, dando trabalho, agora você vai levar paz, cura para o coração. A gente precisa pensar com mais objetividade, com mais missionalidade, assim como Jesus. Jesus sabia que os caras eram pescadores, não sabia? Lógico que sabia. E mesmo assim, Jesus, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. É isso que Deus quer fazer com a gente. Não se esqueça, Jesus foi carpinteiro 30 anos da vida dele.
Depois ele foi quem ele foi por 3 anos. Às vezes o que você está fazendo hoje é só um forjar de Deus na sua história para você ser uma pessoa mais missional amanhã. A dor que você está vivendo hoje, a tribulação, tudo de difícil que você está vivendo hoje é Deus te forjando. Para você ser uma pessoa assim como Áquila e Priscila no reino de Deus. Eles foram oprimidos pelo imperador Cláudio, mas estavam acolhendo Paulo ali, discipulando Apolo. Esse é o ponto. O evangelho gera um novo tipo de lar. Quando Jesus é o centro da casa, tudo muda. Eles foram alcançados pela graça, foram moldados pela palavra. Paulo estava ali com eles. E eles entenderam que era a missão. Então, quer dizer, famílias maduras não apenas moram juntos, constroem juntos, ou seja, é uma fé firme. O lar missional não é onde mora uma família evangélica. Isso é muito pouco. É muito pouco eu achar que só pelo fato de eu ser crente, eu estou cumprindo a missão. Não, não está. Não está. É onde habita a graça visível. Onde Cristo é o centro, onde o Espírito sopra, onde a mesa vira púlpito e viver a missão. Você está entendendo? A régua é outra. Você precisa olhar, depois leia na sua casa Atos 18, você vai entender quem foi Priscila e Áquila. Eles não foram apóstolos, mas foram discipuladores. Esses dias eu vi um vídeo do Zé Bruno, que é líder do resgate e tal. Ele falava assim, porque a gente fala, o fulano é abençoado, lá chegou com um carrão, tem uma casa, não sei o quê, mas espera aí, bênção virou coisas materiais? Ou virou sinônimo pleno de ser abençoado? Porque coisas materiais também são bênção. Mas, será que o materialismo em si é o sinônimo de ser abençoado? E a pessoa que não fica doente, aquela senhorinha que pega o ônibus, que senta ali, que ora, que aconselha pastores, e aliás, por causa dela, vários pastores se tornaram pastores, missionários. Essa mulher que ora por todo mundo, que tem experiências com Deus, ela não é abençoada? Então não é sobre o que a gente tem, é sobre quem a gente é. Missionalidade não tem a ver com o que eu tenho, mas o quanto eu estou disposto a ser quem Deus quer que eu seja. Porque quando você partir daqui para a glória, o que vai ficar... eu lembro do Brunão, ele tinha um Honda Fit. Não é pobre falar isso? Não é pequeno demais falar isso? Eu lembro do Mazão, ele tinha um golzinho, bola vermelho. Não, eu sei que nós vamos lembrar de coisas que você fez o outro sentir, da palavra que você liberou, da oração que você fez, da experiência de vida que você contou. É isso que vai ficar. E até mais das coisas simples. Eu lembro quando eu fui tomar café com não sei quem, e lá ele falou de Jesus para mim. É isso que vai ficar, gente. Jesus ama tanto lares disponíveis que se tornou disponível para habitar em nós. Nós somos o lar de Jesus. E eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Não é assim que a gente canta? E eu sou casa, você é casa. Ele ama tanto o termo casa que Ele habita em nós. Ele habita em nós. Ele quer habitar em você e a partir de você poder habitar no outro, mas Ele só vai habitar no outro se Ele estiver perto, se você compartilhar esse Jesus para o outro. É sobre isso, gente. E a palavra se fez carne, ou seja, o Logos, o Verbo, e habitou entre nós. Em nós. Está lá em João. Jesus não foi alheio à realidade de um lar. Não.
Ele conhece as nossas dores. Muito pelo contrário, não é? Ele encarnou em família. José, Maria. O Filho de Deus veio por meio de uma família. E como eu falei, aprendeu um ofício com o seu pai. Foi carpinteiro por anos, a depois ele se tornar quem ele se tornou, quem ele era. Então cresceu num lar simples, viveu entre lares quebrados, essa que é a verdade. Quando você vai ver ali Maria, Marta, Lázaro. Jesus gostava de passear entre lares, conhecer os corações carentes, abraçar, tomar um café. Esse era Jesus. Curar ali a sogra de Pedro, e vai para cá, para lá. Então veja, lar sempre foi um cenário da habitação, do contexto de Jesus. Lar sempre foi um cenário do ministério de Cristo. Jesus deseja fazer morada em nós. Porque, na verdade, o nosso lar só é reflexo daquilo que Ele quer fazer em nós. Se eu entender que eu sou casa, e que a partir dessa casa, e essa casa precisa acolher os outros, essa casa precisa acolher os outros, essa casa precisa acolher os outros, o teu lar físico, concreto, só vai ser consequência. Porque, na verdade, tudo começa aqui. Quando eu entendo quem eu sou. Quando eu entendo o que Ele quer fazer de mim. Talvez o que fica para a gente pensar é qual é a desculpa ou qual tem sido o medo pelo qual você não quer abrir a sua casa. É aí que Jesus quer trabalhar. É aí que Jesus quer trabalhar. Porque talvez seja algo interno, emocional, seja algum moralismo, algum legalismo que não está deixando essa casa ser casa de verdade. Esse que é o ponto. Então a família madura entende essa verdade. A família madura vai entender essa verdade. O lar que recebe Jesus é o que replica Jesus. Não é assim? Nos movimentamos para que pessoas se relacionem com Jesus. Então, a promessa de Jesus não é apenas algo aquém, celestial, ela é relacional. Ela é relacional. Ele quer estar presente nos nossos lares hoje, daqui a pouco, essa semana. É sobre isso, reinando nos nossos relacionamentos. Nas nossas agendas, nas nossas conversas no WhatsApp, no Instagram, nos e-mails, nas decisões, nos sonhos, nas vendas, em tudo. Relacionamentos. Onde Cristo é bem-vindo, a graça flui. Olha que eu anotei aqui, ó. Ficou até bonito. Onde Cristo é bem-vindo, a graça flui, a palavra tem lugar na rotina, o discipulado é consequência. E aí a gente vai entender que Priscila e Áquila entenderam isso. E eu e você precisamos entender também. Eles prepararam morada para Paulo, assim como eles fizeram isso, Cristo também fez isso conosco. Ele foi preparar um lugar, morada para nós, junto do Pai. Porque tem a ver com casa, certo? Pensa nisso no nome de Jesus. Então, marcas da maturidade aqui, ó, para a gente fechar. Família, pensa aí, vocês são parceiros espirituais. Essa é algo importante que vocês precisam ter. Comecem juntos orando. Decidam algo espiritual juntos, toda semana. Transforme o lar em centro de discipulado. Comece pela esposa, pelo cônjuge, pelos filhos, relações, propósitos. Vá para um GC na hora que retornar. Por favor, procure um GC. Mas não tem nenhum. Então abra sua casa para ser um e bota o horário e a gente cai para dentro. Mentoreie, discipule, ensine uns, ou seja, para de dar desculpa. Há pessoas esperando você. Há pessoas, faça isso. Terceira, use sua profissão como missão e não como forma de renda apenas, tá bom? Seu trabalho pode ser campo missionário, como o de Áquila, para a gente refletir. Vocês estão apenas dividindo a casa
a vida sonhando com regalias, ou presta atenção, ou construindo juntos o reino de Deus para a glória de Jesus. Pensa aí. Segunda coisa. Sua casa é conhecida por acolher, ensinar, servir, ou por barraco, mau testemunho, egoísmo, indiferença ao reino. E uma terceira. Qual Apolo, tá? Hoje está esperando um acolhimento na sua casa? Quando vocês de fato discipularão alguém? Quando sua casa se tornará um celeiro missional? Famílias maduras constroem lares missionais. Espero que você tenha entendido o recado. É um recado de Deus para nós. A começar aqui, ó. Famílias maduras são missionais. Falam de Jesus. Jesus vive através da sua família. Pensa nisso. Vamos orar? Baixa tua cabeça, vamos orar.